você vai ouvir neste podcast. Eu tô acreditando em qual história sobre a realidade, né? Será que eu tô usando os parâmetros da sociedade contemporânea ou eu tô usando os parâmetros da narrativa bíblica, né? Então, a gente enxerga o nosso fim, o nosso propósito como algo que a gente vai fazer. E a Bíblia mostra pra gente que o que a gente faz é consequência do que a gente é. Essa questão da identidade, da gente relacionar tanto a nossa identidade àquilo que a gente faz profissionalmente ou até em casa, né? Não de forma profissional, mas aquilo que a gente faz e não de fato aquilo que a gente é, a nossa essência. Olá, chegamos aqui de volta com o podcast Glocal Delas. Eu sou a Natália Botelho e em tempos de quarentena estou me perguntando, trabalho logo existo? Temos uma convidada nova hoje, estreando aqui no podcast Glocal Delas. Fala aí, Carol. Oi, pessoal. Eu sou a Carol Bertoldo. Vocês já me conhecem da equipe de Cultura Pop e agora eu tô aqui junto com as meninas. Que honra! E a minha observação sobre a quarentena é muito bacana todas as plataformas fazendo treino online. Eu tô inscrita em todas para fazer igual sempre, né? Não ir pra academia, nem em casa. Eu sou Luísa Nazaré e em tempos de quarentena eu tô querendo me demitir da função de professora dos meus filhos. Muito bom, é sobre isso e muito mais que a gente vai falar depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Muito bom. Gente, esse negócio de homeschooling com home office, com sei lá mais o que, tá dando um negócio na gente que eu não sei, viu? Se a gente não morrer de corona e não morrer do coração, a gente vai ficar muito forte depois de tudo isso, né? Com certeza. Aqui em casa não tem criança, mas são 5 adultos numa casa só. Há muito tempo já confinados juntos, o negócio tá complicado. Intensivo de relacionamento humano, né? Exatamente. É engraçado, assim, como nós somos introvertidos, o único da casa que é extrovertido é o João, coitado. Ele fica, eu não quero ficar em casa. Tadinho. Mas a gente tava curtindo, assim, tudo que eu mais queria era ter que ficar na minha casa lendo meu livro, né? Lógico. É. Mas aí, quando chegou agora nessa terceira, não sei lá qual semana que é agora, já perdi a noção do tempo. Agora começou a bater aquela coisa assim, já deu, né? Tipo, tô meio cansada de fazer as mesmas coisas todo dia. Tipo, isso. Sábado e domingo. Sabe assim? Fica assim, não, gente, vamos voltar, né? A ter algum tipo de variação na rotina da vida. É isso, gente, porque a gente, assim, não tem cenário perfeito, né? Quando a gente tá na rotina, tudo que a gente quer é ficar em casa, né, ter um tempo pra organizar as coisas em casa, pra ler, pra fazer isso e tal. Aí, de repente, teoricamente, esse tempo apareceu, mas não é bem assim. Apareceu peronomútil. Então, né, deu uma bugada aí no começo. Não, calma aí, eu vou ficar em casa, mas eu tenho que trabalhar, mas aí você tem que se adaptar. Eu, por exemplo, que nunca fiz home office na minha vida, tendo que aprender como gerenciar isso e ainda aprendendo na marra, porque os filhos estão sem aula. Então, tipo, tá legal, né? Vamos sobreviver, vamos contar essa história para as próximas gerações e eles vão achar que a gente é muito guerreiro. Sabe que, falando em home office, meu irmão mais novo acabou de me questionar, foi ontem. Ele me questionou ontem, falou assim, Carol, você tá trabalhando mais em casa do que quando você tinha que ir pro escritório. Eu falei, cara, realmente eu tô extrapolando, sabe, a hora de trabalho. Eu tô trabalhando o dia inteiro e é engraçado porque eu nunca fui do perfil workaholic, assim, né? Mas, pra quem não sabe, eu faço conteúdo pra mídias sociais, né? E esse tempo de quarentena eu tô tendo que criar muito, assim, pra marca continuar relevante
E no mercado aí, na cabeça das pessoas, eu tenho que criar muito. Então eu tô trabalhando muito em casa. E é engraçado que isso nem é a parte que me estressa mais. A parte que me estressa mais é a convivência mesmo aqui. De cada um lutando pra ter um tempo aqui no computador, tempo ali no banheiro, e não sei o quê. E os horários, todo mundo em conflito um com o outro aqui. Eu acho que nesse tempo a gente precisa reforçar os combinados, né? E respeitar os limites do outro, né? Porque às vezes é um espaço pequeno que a gente está com um monte de gente, né? Habitando e com as suas próprias demandas. Então é difícil mesmo, né, Carol? Eu também estou enfrentando isso aqui em casa, assim. Eu e o Paulo, a gente fez nossos combinados, as próprias crianças também. Hoje mesmo eu falei, gente, olha só. Coloquei um relógio na parede da sala. Falei, aqui, a hora que o ponteiro estiver nesse lugar e o outro naquele lugar é a hora da mamãe brincar com vocês. Muito bom. Nesse momento aqui, é a hora da mamãe trabalhar, tá bom? Aí é claro que eles ficaram de 5 em 5 minutos me perguntando se o relógio já tava na hora. Tipo o burrinho do Shrek, né? Então não adianta muito tempo. Mas a gente tem que ficar fazendo concessões e combinados, né? Porque senão, todo mundo vai pirar. Ô Lu, agora entrando um pouquinho no tema de hoje, assim, você tem falado bastante, quem te acompanha nas redes sociais, em outros podcasts, né, como você falou há pouco tempo no Projeto do Coração, e algumas coisas que você escreve na sua newsletter, você tem levantado bastante essa discussão sobre identidade, né, principalmente para nós, mulheres cristãs e tudo mais. Em tempos de quarentena, de muita gente que não é CLT, que é empreendedor, que tem seu próprio negócio, que está um tempo parado e super preocupado com o que vai acontecer depois da quarentena, se vai sobreviver, se não vai, se os clientes vão voltar, se o mundo vai voltar a ser o que era. Qual é a sua visão assim, sobre essa questão da identidade, da gente relacionar tanto a nossa identidade àquilo que a gente faz profissionalmente ou até em casa, né? Não de forma profissional, mas aquilo que a gente faz e não de fato aquilo que a gente a nossa essência. Você acha que as pessoas vão sofrer um pouquinho mais em relação a isso agora, nesses tempos de confinamento? Eu acho que com certeza. É um momento de crise de identidade coletiva, eu acho, sabe? Em todas as dimensões da nossa existência. Eu acho que a gente está tendo que refletir sobre como ser sociedade, como trabalhar, como gerar valor, como gerar riqueza, né? E tudo isso passa por a gente entender quem nós somos, né? E o que a gente é chamado a fazer, né? E como que a gente é chamado para gerar valor no mundo, né? De uma forma que a gente não quebre, né? Porque eu acho que o que a gente está vendo hoje, o que eu fico refletindo muito, é que não é que o caos se instalou. Na verdade, a gente está vendo que a forma como a gente estava lidando com a vida não é viável, né? A forma como a gente lida com o trabalho, por exemplo, e a forma como a gente priorizou até aqui investir economicamente em outras dimensões da sociedade que não na saúde, né? Assim, essas coisas, assim, a gente vai percebendo que, cara, a forma como a nossa sociedade estava existindo simplesmente não é a melhor forma. Acaba nisso, né? Acaba em caos, né? Então, eu acho que é uma revelação, assim, um momento de revelação. Então, eu acho que a gente tem que repensar como sociedade e individualmente, tipo, quem eu sou, essencialmente quem eu sou e o que eu sou chamada a fazer, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir e vai ter muita gente refletindo, quer queira, quer não, né? Vai ser forçada a refletir, digamos assim, né? Porque mesmo que não perca o emprego, talvez a jornada de trabalho vai se reformular, né? O próprio salário vai diminuir. Então, eu acho que, inevitavelmente, todos nós vamos, até mesmo esse momento de introspecção, né? Esse momento de isolamento, tá nos levando a esses questionamentos, né? Então, quem eu sou, o que vale a pena fazer. Mas aí eu acho que a gente tem que se questionar nessa busca, né? Dentro desse
dessa crise, entender aonde que a gente está buscando nosso significado e por quê, né? Assim, por que a gente está se apegando tão forte em algumas coisas como as nossas funções, o que a gente faz, como fonte de quem a gente é. O que vocês acham? Essa pergunta, por que a gente faz o que faz, é muito doida, né? Eu tô fazendo terapia remotamente agora, né? E no meio desse estresse todo, desse caos, a minha terapeuta, sim, sem precedente nenhum, virou pra mim e perguntou: mas Carol, o que você quer ser quando crescer? Aí eu, como assim? Ela falou assim, o que você quer fazer da sua vida? Você quer ser bombeira, você quer ser bailarina? E eu ri, né? E isso me fez pensar um pouco, né, o jeito que eu tô vivendo, de fato, né? Com o que eu tô gastando meu tempo até em quarentena. Eu acho que, na verdade, na quarentena a gente para pra refletir um pouco melhor isso, porque você precisa se regrar mais no que você faz no seu tempo, né? E aí você acaba se questionando, tipo, por que eu faço isso? Por que eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando nisso aqui? O que eu quero? O que eu sou? Qual a minha posição no mundo? Qual a minha função aqui? E me fez perceber algumas coisas muito interessantes. No meu caso, me fez perceber, isso é um privilégio, eu reconheço, mas me fez perceber que eu gosto do que eu faço, que eu gosto muito do que eu faço. E que tem a ver com o meu propósito também, né? De criar conteúdo, no caso. Mas quem eu sou é uma pergunta que tem batido muito forte nesse tempo sozinha, assim, aqui em casa mesmo, na quarentena, tentando refletir. E perceber que eu ocupava o meu tempo com muitas coisas que não tinham, assim, nada a ver com essa pergunta, né? Com a minha essência, com a minha identidade. Na verdade, eu acho que o tempo que a gente gasta agora durante a quarentena, a forma como a gente gasta esse tempo e no que a gente gasta, fala mais sobre a gente do que o que a gente faz fora da quarentena, né? Exatamente. Porque, assim, tudo bem que você tem, né, muita gente tá trabalhando de casa, a gente não tá à toa escolhendo o que vai fazer. Mas a gente tem mais tempo do que tinha antes, né? Menos deslocamentos, menos possibilidades de passeios e distrações, enfim, então você tá concentrado aqui. E aí eu acho que essas escolhas que a gente faz são, no que a gente vai gastar energia, se é nas notícias, se é nas estatísticas, né, ou se é enchendo nosso coração, nossa mente de esperança, produzindo, ajudando as pessoas, pensando em como fazer desse limão uma limonada, eu acho que isso faz toda a diferença. No começo, a gente estava muito apavorado, né? Assim, não, a gente vai pegar isso aí. Eu falava pro Marcos, não, a gente vai pegar, isso aí é questão de tempo, pelo amor de Deus, nem tente evitar, né? Porque vai vir uma hora. E aí assistindo um monte de notícia e vendo um monte de coisa, e tudo que é vídeo, aquela enxurrada de PDF, link, né, de coisa que a gente recebe no WhatsApp. E aí, de repente, eu parei, eu falei, cara, eu prefiro que achem que eu sou alienada e não vou assistir nada, não vou clicar em nada, não vou querer saber de nada e vou guardar o meu coração. Uhum. Porque assim, né, ou a gente vive o que a gente acredita, que a gente precisa trazer a memória que dá esperança e que Deus tá cuidando de tudo, ou enxugar gelo, né, porque não tem outra possibilidade, né, a gente fica doido se a gente não botar em prática aquilo que a gente passou a vida inteira acreditando. E aí eu acho que tem, claro, uma dose aí. Pra mim a dose é essa. Tipo, não vou assistir nada, não faz falta assistir nenhum jornal, não faz falta clicar em link nenhum. Eu já entendi, eu tô de quarentena, tô fazendo tudo que me pediram, porque eu acredito que é o que vai funcionar e que é o melhor pra todo mundo. Mas aí também eu acho que já é contaminar demais, assim. Eu falo, eu tô guardando o meu coração e a minha mente. Mas sabe uma coisa que eu achei muito interessante logo nessas primeiras semanas? Foi a quantidade de conteúdo que as pessoas passaram a gerar para preencher esse vazio, sabe? Impressionante. E aí, né, tipo assim, uma avalanche de PDFs com atividades das crianças, lives e tudo. E aí, tudo isso me faz pensar o quanto a nossa sociedade e nós, né, que a gente tem que se incluir nisso, o quanto a gente tem uma incapacidade de estarmos quietos, né? Tipo assim, não, então talvez esse é o tempo de eu ficar realmente sozinho e quieto.
né? Deus está dando essa oportunidade pra gente, da gente ficar... Viver o ócio, né? E de a gente ficar mais quieto e ouvir, né, assim... E assim, e dá a falar, então você não tem tempo de ler a Bíblia, né? Eu já ouvi piadinha de tipo, se agora na quarentena você não lê a Bíblia, é porque realmente você não quer ler a Bíblia, porque tempo você tem, não é esse o problema, né? Então, mas eu acho que é essa questão, assim, a gente tá num mundo que nos distrai tanto e que nos rouba a possibilidade da gente fazer esse tipo de reflexão que precisa de silêncio e de solidão para ser feita, né? Não pode ser feita através de distração, através de uma mente poluída, digamos assim, de vozes alheias, né? E eu tava pensando aqui, Nath, assim, desde da nossa conversa inicial sobre esse tema de identidade, né? Como dar recursos para as pessoas sondarem, começarem essa viagem, né? De começar a responder quem eu sou, né? Assim, ao invés de pautar quem eu sou no que eu faço, né? Porque a gente, e acho que principalmente nós mulheres, a gente transporta muito essa pergunta para outra mesmo, né? Quem eu sou? Eu começo falando o que eu faço para descrever quem eu sou, né? E eu acho que é muito interessante a gente, para começar essa conversa e dar recurso para essa reflexão interior, é a gente entender qual é o plano de fundo para essa pergunta. O que eu quero dizer? Qual é a história que está por trás dessa pergunta quem eu sou, né? Então, se a história que está por trás dessa pergunta quem eu sou é a história da nossa sociedade contemporânea, então essa pergunta vai ser respondida de uma maneira diferente do que se você colocar essa pergunta com o plano de fundo da história bíblica, sabe? Do pressuposto de que existe um Criador e que Ele me criou e que Ele me fez de uma determinada maneira e que Ele está fazendo alguma coisa na história. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa parar, assim. A partir de qual lente, a partir de qual modo de ver a vida que eu quero responder essa pergunta quem eu sou, né? E aí eu queria jogar para vocês, assim, o que vocês acham que como que a nossa sociedade tenta responder essa pergunta de quem eu sou? Eu acho que, sociologicamente olhando, a gente se divide primeiro por bens, né? E aí a gente divide as pessoas em classe. Então a primeira coisa para analisar uma pessoa é ver em que classe ela tá, se é A, B, C, D. E aí a gente já é taxado pelo que a gente tem. E isso já começa a fazer parte de quem a gente é. E aí vem as subseções das divisões, assim. Se eu sou preto, se eu sou mulher, se eu sou branco, se eu sou indígena, da minha origem, minha nacionalidade, aonde eu cresci. E aí a gente acaba generalizando, assim. A gente subdivide, mas a gente generaliza todo mundo. E eu acho que isso por si só, pelo menos se vocês têm acompanhado alguma discussão sobre minoria, sobre etnia e etc. no Twitter, já tem criado uma grande crise de identidade na minha geração, pelo menos. A gente já não sabe mais se identificar nesse sentido. Não faz sentido mais, né? E é muito interessante, eu vejo isso, assim, que eu acho que a primeira coisa que você colocou e que a gente pode colocar, né, como a nossa sociedade nos dá de recurso pra gente se definir eu sou aquilo que eu posso consumir, né? Uhum. A minha posição na sociedade com relação ao que eu posso consumir. E esse ponto acaba gerando também um senso de valor, né? Então, assim, o meu valor está atrelado ao quanto de valor que eu produzo financeiramente, né? Então, a minha contribuição para a sociedade e o meu peso para a sociedade de relevância está atrelado ao quanto eu sou capaz de produzir financeiramente e, consequentemente, consumir, né? E isso, assim, inclusive as pessoas que são financeiramente, que não têm tanta poder aquisitivo nesse momento,
vivem nessa narrativa ainda, de que, para que eu vivo? Para conseguir ter o suficiente, né? Então, não é só o rico, né, que tem essa narrativa de acumular e de conquistar e de consumir. Quem é pobre também pode viver dentro dessa narrativa de, minha vida é para eu poder consumir, né? Sim. E então acho que esse é um primeiro ponto que a nossa sociedade levanta muito. Um outro ponto que eu acho que tá muito evidente, principalmente hoje em dia, é assim: eu sou aquilo que eu sinto. Em que sentido? A gente está numa sociedade completamente relativa, né? Então, o que vale é a experiência individual da pessoa e o que ela sente com relação àquela experiência. Então, você não tem nenhum parâmetro externo para você se apegar, para você dizer, eu sou isso daqui porque eu tenho esse parâmetro externo. É tudo um parâmetro interno. Então, o seu gênero tem a ver com o seu interior e não o seu exterior, né? Seu propósito tem a ver com relação ao seu interior e não o exterior. Então, acho que isso é uma coisa que marca muito também a nossa sociedade. E tem uma fala do Tim Keller que eu acho muito interessante, quando ele fala sobre identidade, que ele pega, comparando como era construída a identidade numa sociedade mais tradicional, né? A sua identidade estava para com o todo. Então, a sua identidade não era muito mutável, né? Você nascia dentro de uma família que tinha uma renda e provavelmente ao longo da sua vida vocês não iam mudar esse patamar, né? E você provavelmente iria continuar dentro daquela profissão, né, da sua família. Então era tudo muito assim, eu olho para o externo para definir a minha identidade. E aí hoje a nossa sociedade é completamente do interno. Então eu não olho para tradição nenhuma, né? O que importa é o que eu sinto e o que eu penso e o que eu desejo. Então todo mundo tem que ficar olhando para dentro de si para tentar construir quem você é. E aí o que o Tim Keller propõe é que, na verdade, nenhuma das duas formas de construção de identidade é a forma que a história bíblica nos traz, né? E aí eu acho que é legal a gente colocar, então, essa pergunta dentro desse panorama da história bíblica. Dentro da história bíblica, a gente tem um único elemento externo para o qual a gente tem que olhar na hora de definir quem nós somos, que é o Criador. Se você acredita na narrativa bíblica, então você acredita que tem um Deus Criador. Você acredita que você foi criada por esse Deus Criador e que ele tinha um propósito ao criar a humanidade e especificamente criar você. Então, aonde você encontra esse propósito? Na verdade, não é só olhando para dentro de você, né? Porque a gente precisa sim se conhecer. Mas é olhando para dentro de você e conhecendo quem te criou. Então tem que andar de mão dada. Quem me criou, por que ele me criou e quem eu sou. Acho que é interessante a gente perceber essas diferenças e até se colocar, né? Em qual história que eu tô, né? Assim, eu tô acreditando em qual história sobre a realidade, né? Será que eu tô usando os parâmetros da sociedade contemporânea? Ou eu estou usando os parâmetros da narrativa bíblica, né? Que é uma forma totalmente diferente de você responder essas perguntas, né? Ô Lu, eu tava pensando aqui, eu acho que é bem isso que você falou, porque a gente acaba, na nossa rotina louca, né, sendo um pouco engolidos às vezes, né? E essa discussão do propósito tá muito na moda hoje em dia, né? Todo mundo tá falando de propósito, todas as empresas estão falando de propósito, ninguém mais vive sem propósito, né? Mas eu acho que essa proposta da identidade é mais do que o propósito, né? Porque não é só o propósito pelo qual você existe, é de fato por que você existe. Eu acho que é muito mais profundo, né? Se tudo isso, no final das contas, não levar de volta pro Criador, tem alguma coisa errada, né?
E aí eu acho que a gente sofre mesmo, não tem jeito, é um processo doloroso você fazer esse autoanálise, né? E leva tempo, esse autoconhecimento, mas é libertador, né? Você, de fato, entender, conseguir absorver e internalizar que você, de fato, foi criada à imagem e semelhança de Deus e que, independente do que aconteça, isso não muda, nosso valor não muda, né? Com quarentena, sem quarentena, com emprego, sem emprego, casada, solteira, viúva, com filho, sem filho, a nossa identidade está afirmada em Cristo, né? Isso para mim é um desafio muito grande. A gente é tentado o tempo todo, né? A voltar e achar que a gente é alguma coisa, que a gente pode alguma coisa, que a gente está aqui para construir alguma coisa própria. E aí eu acho que esse tempo agora de reflexão vai trazer isso para as pessoas, né? O que a gente é quando a gente não pode fazer nada? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? O que a gente constrói? A vida de quem a gente muda? O que a gente é capaz de fazer e ser confinado e sem ninguém estar vendo, em conexão só com o Criador e com as pessoas que estão muito próximas da gente, que conhecem a gente do avesso, né? Quando a gente está na correria da rotina, a gente acaba não priorizando setar os nossos pensamentos dentro dessa história bíblica, né? Dessa visão de mundo bíblica. Então a gente fica realmente muito tentado a assimilar uma visão de mundo que não é a visão de mundo bíblica, né? Do propósito da vida, digamos assim. Não é. Porque até para quem está falando de propósito, né? Porque às vezes parece que o propósito chegou nas empresas, chegou nos coaches e em todo mundo, e aí fica parecendo um discurso meio cristão, né? Mas não é. Não é, né? Não que não seja, né? Mas assim, não é isso que a gente está dizendo. É interessante que, assim, é muito bom que as pessoas tenham levantado a questão do propósito, né? Porque a relação que a gente tem com o que a gente faz não pode ser uma relação meramente utilitarista de eu só faço o que eu faço para ganhar dinheiro. Mas eu acho que é interessante quando a gente volta de novo para a narrativa bíblica sobre a história que a Bíblia está contando, né? E como essa história precisa moldar a forma como a gente interpreta a vida e a forma como a gente vive a vida, né? A gente tem que olhar para o que é propósito do ponto de vista bíblico. Então, propósito do ponto de vista bíblico, ele tem 3 camadas. A primeira camada é qual é o propósito do ser humano? Por que o ser humano foi criado? Então, aí a gente vai lá para Gênesis 1. Ou 2, né? Eu acho que a criação do homem é no 2. Mas o ser humano foi criado, a humanidade foi criada como portadores da imagem de Deus para serem representantes de Deus na criação. Então a gente tem o propósito como humanidade de criar uma civilização, de criar cultura e de sermos férteis e frutíferos. Então esse é o nosso propósito como seres humanos. Eu acho que isso é uma primeira dimensão. Como humanidade, a gente tinha esse propósito de criar cultura através do caráter de Deus em nós. E aí a gente já falhou nesse primeiro propósito, né? Quando a gente se distanciou de Deus, a gente começou a criar uma sociedade que é isso que a gente está vendo aí, uma beleza, né? Todo mundo super justo, igual, tudo muito pacífico, tudo maravilhoso, né? Ser humano governando a criação de Deus sem Deus. Então esse é o propósito da humanidade. Aí a gente tem uma segunda camada que é, uma vez que a humanidade rompeu com Deus e passou a buscar o propósito da sua existência, né? A direção que Deus deu para a vida da humanidade, o propósito que Deus deu para a vida da humanidade sem Deus, Deus entra em missão e através de Jesus ele começa a restaurar, né? E aí que eu acho que é o pulo do gato, que a gente, até mesmo dentro da igreja, não compreendeu. E que muda completamente a nossa forma de viver. Que é a gente entender que quando o ser humano rompeu com Deus, não foi só a relação do homem com Deus que foi rompida e corrompida. Foi a relação do homem com Deus,
do homem consigo mesmo, então a gente não consegue se enxergar mais direito, o homem com o outro, né? E aqui homem e mulher, a humanidade com outros seres humanos não conseguem mais se relacionar direito, e a humanidade com a criação. E não só a criação, quando eu falo criação, não é só natureza, é tudo que foi criado a partir da natureza, porque Deus deu uma matéria-prima para o homem e falou: subjuguem a terra, criem cultura a partir daqui, sejam frutíferos. Então a história da Bíblia começa num jardim, mas termina numa cidade. O propósito de Deus era que a gente criasse civilização. E quando ele voltar para restaurar todas as coisas, o céu não vai ser uma volta para o jardim. O céu é uma cidade restaurada. Então a gente precisa ter essa dimensão. Que a Bíblia é uma história que tem começo, meio e fim. O meio dessa história é Jesus. E o fim dessa história o começo é a criação, aí tem a queda, o meio é Jesus, e o final é a restauração de todas as coisas. Quando Deus vai voltar, Jesus vai voltar, e aí quem vai continuar reinando com ele na criação restaurada vão ser aqueles que, os mansos de coração, humildes de coração, que deixaram que Jesus habitasse neles e vivessem através deles. Então, quando a gente tem essa dimensão, a gente entende uma outra camada do propósito. Então, a gente tem uma primeira camada de propósito que é: qual é o propósito da humanidade, certo? E aí a gente entende, cara, a humanidade não cumpriu esse propósito plenamente, e aí a gente tá vendo essa coisa maravilhosa que tá essa civilização que, né, não consegue fazer as coisas minimamente justas, iguais e pacíficas. E aí, com Jesus, ele nos chama para um outro propósito, então, uma outra dimensão do propósito, que é: venham ser a nova humanidade através de mim. Então, eu tenho o jeito do ser humano ser humano de verdade. O ser humano, ele foi feito para servir, ele foi feito para amar, ele foi feito para dar mais do que receber, para viver de maneira generosa. E aí Jesus vem para mostrar assim para a humanidade, ó, vocês sozinhos não conseguem ser humanos da maneira restaurada, mas eu vivi a vida restaurada, eu morri, ressuscitei, e agora eu dou o meu espírito para viver em vocês e ser a nova humanidade restaurada, que vai continuar a minha missão enquanto eu não retorno para restaurar de uma vez por todas as coisas. Então, a gente que tem a perspectiva bíblica da realidade, a gente tem que olhar para a vida sob essa ótica. Quem eu sou? Eu sou criatura de Deus, chamada por Deus em Cristo Jesus para ser filha de Deus e ser uma agente de restauração de todas as coisas criadas através do Espírito Santo de Jesus vivendo em mim. Essa é a minha identidade. E aí, a forma como eu vou manifestar essa identidade, aí pode ser sendo filha, pode ser sendo esposa, pode ser sendo mãe, pode ser sendo profissional, pode ser o que for que Deus, a terceira dimensão do nosso propósito, que é o que Deus especificamente te chamou para fazer. Mas a sua identidade não está baseada no que a nossa sociedade diz. Engraçado que vocês conversando agora me veio aquela passagem de Mateus 7 sobre o homem que constrói a casa na areia e o homem que constrói a casa na rocha. E eu parei aqui para ler rapidinho, e é engraçado que pouco antes ele começa a falar sobre a árvore boa que produz bons frutos e a árvore ruim que produz maus frutos, e mais uma vez mostrando que Jesus, ele anda na contramão do mundo, né, do que a sociedade coloca pra gente sobre tudo. Então a gente aí enxerga o nosso fim, o nosso propósito como algo que a gente vai fazer, e a Bíblia mostra pra gente que o que a gente faz é consequência do que a gente é.
E a gente precisa construir a nossa identidade, e aí é uma reflexão minha, né? De que aonde eu tô construindo a minha identidade, no que eu tenho feito, nesses propósitos que acabam, que são como areia, que não são sólidos, que o mundo tem me apresentado, né? Que o mundo tem me feito pensar, tipo, na minha profissão, no que eu produzo durante a quarentena de conteúdo, ou sei lá o quê. Ou eu tô realmente construindo a minha identidade em Cristo, que não depende do tempo e não depende de nós, não depende do que eu posso fazer, mas ele muda quem eu sou para que eu produza algo de fato bom, que mostre quem ele é em mim. Perfeito, e eu acho que essa parábola da casa edificada na areia e na rocha é tão importante sob essa perspectiva, porque ela mostra, na verdade, o que vai perdurar, né? Então, tem coisas que a gente pode passar a vida inteira buscando, mas aí, no final das contas, a gente vai olhar e vai ser revelado pra gente que aquilo ali era coisa, a gente estava construindo em cima da areia, né? Eram coisas que iriam passar e que no final das contas não faziam tanta diferença eu ter ou não, sabe? E eu acho que é muito interessante a gente olhar para essa perspectiva de identidade dentro dessa dimensão de que eu não busco a minha identidade dentro de mim mesma, eu não busco a minha identidade no que a sociedade diz que eu sou, eu busco a minha identidade no que Deus diz a meu respeito e o que Ele me chama a fazer. E eu acho que isso é maravilhoso. Quando a gente entende, e aí, de novo, nós como igreja não temos entendido isso bem. Quando a gente entende que o Evangelho de Jesus, a boa notícia que Jesus veio dar, não é que a gente meramente agora pode acreditar em Deus e quando a gente morrer ir pro céu, e o céu vai ser sei lá o quê, um monte de anjo, a gente vai ficar tocando harpa, louvando a Deus, sabe, assim? Isso não é o Evangelho, isso é uma distorção do Evangelho, é uma redução do Evangelho. A primeira coisa que Jesus falou, quando ele começou o ministério dele, foi: arrependam-se e creiam que o reino dos céus chegou. Então, o Evangelho de Jesus é sobre o reino dos céus, o reino de Deus. O que é o reino dos céus? É o final da história. É quando Deus vai voltar e vai restaurar a nossa cidade, vai restaurar tudo, toda a criação. E aí a gente começa a ler a Bíblia com uma nova lente, né? Que a gente lê aquela parte de Romanos. A criação toda geme, querendo que os filhos de Deus sejam revelados. Então a gente está indo para esse lugar em que o reino de Deus vai vir e vai se estabelecer na Terra. Esse novo mundo para o qual a gente sonha, né? Que a gente quer e que as pessoas da nossa sociedade também desejam, é o reino de Deus. Só que qual que é o problema? As pessoas querem chegar no reino de Deus, um mundo de igualdade, justiça, onde todo mundo tem oportunidade. As pessoas querem chegar nesse mundo sem um rei. Elas não querem que Deus seja o rei. E aí, as formas de chegar nesse mundo são N formas que as pessoas começam a tentar criar para não ter que se submeter ao reinado de Deus e ao modo de existir de Jesus, que é um modo contracultural, que é: abaixa aí, gente, vende tudo o que você tem, dá para os pobres, ama, perdoa a sua vida, dê outra face. Negue-se a si mesmo, né? Ninguém quer viver em submissão ao Espírito de Jesus, que é isso, sim, sabe? O modo de viver de Jesus é esse. E isso vai significar que talvez você não vai ter uma vida confortável aqui agora. Talvez isso vai significar que talvez você não vai ter a carreira que você sonhou, sabe assim? Porém, se você acredita na perspectiva bíblica do que está acontecendo de verdade, você sabe que o final da história é a restauração de todas as coisas e a exaltação daqueles que viveram de maneira completamente diferente, aqui e agora. Os humildes serão exaltados,
os mansos herdarão a terra. Acho que a gente precisa ter uma dimensão restaurada e uma perspectiva restaurada da história que a gente está inserida, e aí a gente consegue ter uma identidade forte ali, entendeu? A gente entender, poxa, então como filha de Deus, significa que eu tô em missão aqui. Eu não vivo como as outras pessoas vivem, porque as outras pessoas acreditam numa história sobre o que é a vida, que não é a história que eu acredito. As outras pessoas acreditam que, primeiro, as pessoas podem acreditar que não tem vida após a morte. Segundo, as pessoas podem acreditar que o que vale a pena é você conquistar tudo que você puder nessa vida que você tem agora. Então, são N pressupostos que não são os pressupostos da Bíblia. Então, as suas decisões sobre o que fazer e qual é o propósito da vida, ou estão baseadas em pressupostos que a nossa cultura diz, e aí é muito fácil a gente encontrar os pressupostos da nossa cultura. É só a gente olhar os filmes, só a gente olhar as propagandas, é só a gente ver o que todo mundo está dizendo que é uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, quando a gente se encharca com a narrativa bíblica, aí a gente tem um outro pressuposto para o qual viver. E isso é uma forma contracultural, e eu acho que parte da nossa negligência como igreja, e aí aqui é um pouco da minha leitura de tudo que está acontecendo, sabe? Eu vejo esse tempo como uma oportunidade que Deus está dando para a gente como humanidade, e especialmente para a gente como igreja, nos arrependermos. E aqui a palavra arrependimento que Jesus usou quando ele começou a pregar a boa nova de Deus é metanoia, né? Que é mudança de mente. Então Deus está nos dando a oportunidade como igreja da gente mudar a nossa mentalidade. A mente na Bíblia é a forma como eu vejo a vida, né? É a forma como eu leio a realidade. Então, acho que Deus está nos chamando para um momento de recolhimento que é assim, peraí, gente, tudo isso que vocês estão buscando, é isso mesmo? É assim que eu pedi para vocês viverem? Essa é a missão de vocês, sabe? E essa é a missão de vocês como humanidade? Essa é a missão de vocês como filhos de Deus? Então, eu vejo como um momento que Deus está chacoalhando as estruturas de uma sociedade que achava que estava no controle e que o progresso e a ciência iam dar conta de nos levar para o reino de Deus sem Deus. E a gente está percebendo, não, peraí, então a forma como a gente estava fazendo as coisas talvez não esteja nos levando para o reino de Deus sem Deus, né? Talvez nós como igreja precisamos começar a levar a sério o modo de Jesus de viver e entender, opa, a gente tem uma resposta para como chegar no lugar onde todo mundo quer chegar. E eu diria que aí é que tá a nossa esperança, né? Porque agora, né, durante o Apocalipse, a gente escuta todos aqueles profetas, entre aspas, né, tipo cientistas, pessoas da área da saúde e de outras áreas também das ciências, falando que um caos generalizado era algo muito fácil de prever. E a gente continua vivendo sobre esses termos sem problema nenhum. E aí a gente volta naquela coisa, aonde que estão fundamentados minhas certezas, meu jeito de viver? Sabendo que em Cristo nenhuma dessas coisas pode me afligir, porque Ele está acima disso tudo. É aí que eu preciso colocar o meu coração, a minha esperança, e descansar de fato em Deus, né? Sabendo que estamos sujeitos ao caos generalizado a qualquer momento, em qualquer área da nossa vida. Mas se a gente estiver fundamentado em Cristo, nenhuma dessas coisas poderia nos abalar. Se a gente olha para além da gente poder, né, viver o caos generalizado na nossa vida, eu acho que a gente tem que ter a perspectiva de que o momento que a gente está vivendo da história do mundo é um momento de caos. A gente está
num momento muito específico da história. Se você acredita na história da Bíblia, então a gente está num momento muito específico da história. A gente está entre a primeira vinda de Jesus e a última vinda de Jesus. Entre o começo do reino de Deus e a consumação do reino de Deus. Então, a gente está aqui e agora, do lado de cada eternidade, no caos, sabe? A gente não pode acreditar na ilusão de que a humanidade vai conseguir chegar no reino de Deus sem Deus. Nós, como igreja, que acreditamos na história da Bíblia, a gente sabe que não dá. Então, a gente precisa passar a olhar para a missão de Jesus, que era uma missão de restauração de todas as coisas, e que ele voltou para o céu e nos deixou com o seu Espírito Santo para a gente continuar essa missão. A gente tem que olhar isso e levar a sério, sabe? Porque o Evangelho de Jesus não é um evangelho para me dar um ticket para ir para o céu depois da minha morte e para me dar uma vida, sabe? Uma paz no coração que excede todo entendimento. Não é. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é, olha, você agora é um missionário. Você está em missão de restauração da sociedade. É sério. E a minha forma de viver é completamente diferente. Então, você não pode se conformar aos padrões desse mundo, mas renovem-se mas transformem-se pela renovação da sua mente e se ofereçam como sacrifício vivo para que eu viva através de você e comece a fazer o reino de Deus, né? Então acho que a gente precisa entender isso, né? Que a gente está do lado de cada eternidade, vai ser caos, e a gente tem que entender que a nossa vida aqui não é uma vida de satisfação. A gente não vai encontrar satisfação aqui, não vai. Por mais que ao nosso redor, a nossa cultura gira toda em torno de querer que a gente acredite que alguma das coisas que eles querem que a gente compre ou pelas quais eles querem que a gente viva vai nos satisfazer. É uma vida de missão e de relacionamento. E o caminho de Jesus passa pela renúncia, passa pela morte, sim, e isso é dolorido, mas a gente esquece da ressurreição, sabe? A gente esquece que, cara, eu vivo tudo isso porque eu acredito que a vida plena, e aí eu acho que é isso que a gente tem visto, sabe? A gente tem que olhar e falar assim, cara, se esse mapa que eles estão dando para a felicidade levasse realmente para a felicidade, a gente não ia ter gente bilionária se matando, a gente não ia, sabe assim? O que eu fico pensando é assim, não adianta, né, é o que você falou, não adianta mesmo a gente pegar essa cartilha e falar, eu vou atrás disso porque isso vai garantir que eu vou ser feliz e a minha família vai ser feliz. Porque nada do que a gente consiga ter de recurso aqui, seja fama, poder, dinheiro, enfim, qualquer coisa nesse sentido, compra aquilo que pode destruir a humanidade, né? Ninguém compra saúde, ninguém compra justiça social, ninguém compra paz, ninguém compra o fim da corrupção, ninguém compra o mal, né? Assim, o bem para combater o mal. Então não existe, né? Você pode ter tudo que você quiser. Então é em vão correr atrás disso, de fato, porque no final você pode ter tudo, mas se você ficar doente você não tem nada. Se o teu irmão, se um semelhante nosso tá morrendo de fome, que seja do outro lado do oceano, a gente não tem nada. Então, enfim, a gente pode listar uma série de coisas que não se conquista e por isso não vale a pena correr atrás do resto, porque no final o todo ainda não se reconstituiu, né? E aí eu acho que é muito interessante, eu já ouvi o Ed René falando várias vezes sobre isso, né? A igreja por muitos anos ensinou, e eu acho que a nossa geração é um pouco fruto disso, né? Eu pelo menos cresci aprendendo o que eu deveria fazer para ir para o céu, mas nunca ninguém me ensinou como eu deveria viver na segunda-feira, né? E nunca tive a dimensão durante a minha criação de que o céu já era aqui, de que o céu já começou, de que que o nosso trabalho é cooperar com Deus para pôr ordem nesse caos.
e que a gente faz parte disso tudo. A gente não tá aqui de espectador, né? E eu acho que trazer isso muda completamente a perspectiva de todas as decisões que a gente toma, de tudo que a gente faz pela gente, pelos outros, a forma como a gente vive o evangelho. É outra coisa, né? Não importa arroz de ouro, coroa, julgamento, tipo, né? Toda essa fantasia, esse folclore que a gente criou, porque já começou, né? A gente já tá vivendo o que Deus criou, o céu. E aí, só que tá tudo errado, né? Então, a gente tem que trabalhar com Deus pra consertar o que tá errado. E aí não adianta, durante esse processo é isso. Você pode ter tudo que você vai continuar não tendo o que mais importa, que é aquilo que pode garantir alguma satisfação real e verdadeira para o ser humano, que é a justiça plena, a paz de espírito plena, a mansidão, o domínio próprio, todos os frutos do espírito que a gente precisa ter aqui para a eternidade, né? Acho que se a gente se encharca dessa esperança viva, que é a nossa esperança, né, cara? A gente perdeu essa dimensão do que vai ser o céu e a gente fala tão pouco sobre o céu, né? Ou então, quando a gente fala sobre o céu, a gente fala de uma maneira tão vazia, tão tipo, nossa, vai ser mó chato. É isso, né? É o céu. O céu é a alternativa do inferno, né? Tipo, não, pra não ir pro inferno, eu quero ir pro céu, né? Não, mas é o destino de toda a missão de Deus, e vai ser um lugar em que a gente vai ativamente continuar criando coisas, só que de uma maneira restaurada, e vai ser maravilhoso, cara. Então, o que eu mais quero é viver o céu, já tentar começar a viver o céu aqui e agora, e trazendo o céu pra terra, tendo a dimensão de que ele só vai estar completo quando o meu Jesus voltar, porque o céu é Jesus, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa entender, que tudo isso pelo qual todo mundo busca e quer se encontra em uma única pessoa que é capaz de trazer isso, que é Jesus. E aí que entra a questão, a gente pode, como ser humano, se esforçar ao máximo para ser que nem Jesus. A gente só vai conseguir ser que nem Jesus se a gente deixar que ele seja na gente. Ele não é uma lista de características morais que a gente tem que ficar tentando imitar, né? A gente não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, não é uma religião, é um relacionamento, né? É tipo, Jesus, vem aqui, mora em mim, vive em mim, faz em mim e através de mim aquilo que eu não consigo fazer sozinho. É entender, cara, toda essa maldade que existe lá fora, toda essa corrupção que existe lá fora, existe dentro de mim. E eu só vou conseguir ser diferente através do poder do Espírito Santo de Jesus em mim. Só que aí, de novo, isso é o que ninguém quer fazer, né? Até mesmo quem tá dentro da igreja. Porque se a gente fizesse isso, né, Lu, a gente já estaria como humanidade vivendo um mundo melhor, de fato, né? Não seria uma utopia, um discurso, uma ilusão. A gente deixando de viver isso, a gente contribui negativamente para o coletivo. Então a gente está deixando de permitir ao mundo viver isso também. Eu não estou contribuindo para as pessoas viverem isso junto comigo. Eu estou confinando a minha esperança, digamos assim, na minha salvação individual e no meu ticketzinho que eu tenho para entrar no céu, que eu nem quero muito ir, na verdade, porque não é uma coisa que me atrai, eu prefiro prazeres daqui, né? Então, assim, a gente precisa ter uma dimensão restaurada do que é o céu, o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui e através de quem eu tô fazendo, né? Então, assim, por que só o cristianismo não, né? Mas só o caminho de Jesus é o caminho para a vida de verdade. Porque só ele é capaz de ser humano perfeito. Nós não somos capazes. Então, uma pessoa muito boazinha, que a gente brinca, fala assim, fulano só falta virar crente. Você fala, essa pessoa ainda assim não consegue ser humano de verdade, porque só dá para ser humano de verdade através do Espírito Santo de Jesus. Só que aí é que entra a questão. Nós, como igreja, não temos testemunhado isso para o mundo. Por quê? A gente, como igreja, a gente tem sido negligente nessa história. E a gente reduziu o evangelho a uma pílula que eu tomo e posso, sabe, ir para o céu. Diria que a nossa visão do que é ser igreja está distorcida também.
A gente coloca a igreja numa instituição ou numa receita de bolo, que a gente estava comentando aqui, e aí a gente nunca vai conseguir passar pro mundo o que é de fato a igreja de Cristo, porque a gente não sabe o que ela é. Se a gente assume essa dimensão de que nós, que somos chamados para seguir a Jesus, somos seres humanos habitados pelo Espírito de Jesus. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa e fala assim: o corpo de Cristo é a igreja, é a comunidade de seres humanos habitados pelo Espírito de Jesus, vivendo, deixando que o Espírito de Jesus viva neles e através deles, sendo Jesus em todas as dimensões e esferas da sociedade. Imagina o impacto disso. Pois é. Imagina o impacto de Jesus vivendo através da Nath no Itaú, da Carol, né? Carol criando conteúdo como Jesus criaria, deixando que Jesus crie conteúdo através dela, sabe assim? E aí a gente precisa tirar o Evangelho de Jesus da caixinha de religião, sabe? Do que pode me dar uma esperancinha de tipo, o caminho de Jesus tem a ver com, quando eu morrer eu vou pro céu. Não, o caminho de Jesus tem a ver com um estilo de vida. É uma forma de se viver aqui e agora. E um poder, mais do que um estilo de vida, um poder de fazer a vontade de Deus que a gente era incapaz de fazer antes. Porque antes a gente não tinha o Espírito de Jesus vivendo na gente. Então eu acho que, enfim, eu tô olhando para isso tudo, gente, na verdade, com esperança. Esperança de que depois que a gente viu o mundo como a gente conhecia, fora do lugar e abalado, a gente passe a viver por um mundo novo através do poder certo e pelos motivos certos e, sabe, que a gente possa, como filhas de Deus, se levantar, né? A gente possa se levantar onde Deus nos colocou pra gente manifestar a vida de Jesus ali. Local Podcast.